Gostaria de apresentar um dos meus irmãos científicos, né, que a gente veio do mesmo laboratório. Acho que tem um monte de irmãos e irmãs científicos aqui da família Bertotti. Ele deve estar presente e assistindo. O Thiago, ele vai apresentar a palestra hoje, Transformando papel em Sensores Eletroquímicos. Para quem não conhece o professor Thiago Paixão, ele possui graduação em Química, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, e atualmente ele é professor associado também no Instituto de São Paulo. Basicamente, o Thiago é a sexta geração de eletroquímico partindo do Eduardo Neves, no Instituto de Química. Então, se pegar, o Mauro é professor, foi orientador, e agora o Thiago é professor e já também tem professores, já formou pessoas que já também estão trabalhando como docente. Por exemplo, o William, que vai dar uma palestra nossa, que já está na Unicamp também. O Thiago tem uma carreira muito expressiva, muito reconhecida. Eu acho que vale a pena conhecer os trabalhos dele, que são sempre muito interessantes, com uma abordagem bem legal. Então, Thiago, a palavra é sua e desejo a todos um bom evento e muito obrigado a todos. Obrigado, Alex, pelas palavras. Deixa eu esperar você sair da tela aí para poder colocar. Vocês já estão vendo aí? Bom, obrigado, Alex, pelos comentários, pela introdução. Obrigado, Bruno. Parabéns pela iniciativa, né? Acho que é uma iniciativa bastante louvável a gente tentar discutir um pouquinho de ciência nesses tempos ainda de confinamento, então acho que parabéns. Fiquei bastante feliz de ver a justificativa do logo feita pelo Pop, então gostaria de dar até os parabéns para ele antes de iniciar. Bom, então, o que ficou... Eu fiquei de conversar um pouquinho sobre esse tema, que é transformando o papel em sensores eletroquímicos, que é uma linha de pesquisa que a gente vem atuando bastante nos últimos tempos, e aí eu pensei em meio que contar um pouco de uma história até para tentar ver se a gente consegue colocar mais pessoas trabalhando nessa área e tentar discutir um pouco mais esse tipo de tópico, que eu acho que é um tópico muito, muito interessante e que pode trazer benefícios bastante grandes para a sociedade. Então, dentro desse tema, eu tentei pegar um pouquinho, dividir um pouco dessa discussão, vou tentar mostrar bastante dado, mas dar uma pincelada um pouquinho em cada um deles, definir um pouquinho o que é um sensor químico, né, e mais especificamente o que a gente vai começar a discutir como sensor eletroquímico. Vou falar um pouquinho de algo que eu gosto muito de falar um pouco nas apresentações, que é essa evolução da química analítica até o local de aplicação, um compromisso que a gente existe em química analítica quando a gente desenvolve sensores, falar sobre um pouco do histórico, tentar ser bem rápido, e o que a gente vem fazendo do histórico do papel, depois o que a gente vem desenvolvendo na área e algumas conclusões com relação a esse tema. Então, para começar, eu peguei uma definição, peguei só aqui a definição do Wikipedia, mas mais para introduzir no sentido de que o que é um sensor, né? Então, a gente vai ter um dispositivo que vai estar transformando uma informação química ou física, no caso a gente vai estar mais interessado aqui em informações químicas, uma informação de uma reação química em uma grandeza que a gente pode observar. Algo que seria fácil é uma reação, por exemplo, quando a gente usa papel indicador. Então, o papel muda de cor, isso traz uma informação que o olho humano reconhece, e a gente pode utilizar isso como algo para entender concentração, entender transformações químicas. Então, isso que eu acho que vai ser importante é nesse tipo de material, esse tipo de dispositivo que a gente vai estar interessado em desenvolver pesquisas na área de química analítica. E mais importante do que isso, quando a gente está pensando em sensores eletroquímicos. Então, aqui a gente vai ter um dispositivo transdutor que vai transformar a informação de uma reação eletroquímica. Então, a leitura ou o número de elétrons que estou contando de uma determinada transformação química tem como saída aqui corrente elétrica. Então, se eu tiver algum reconhecedor, uma membrana que reconheça por tamanho, eu faço só com que o meu analito consiga passar até a superfície do eletrodo, ou biomoléculas que fazem o reconhecimento. Esse analito se transforma, chega até a superfície do eletrodo, sofre uma reação química, e eu conto elétrons, conto corrente, conto qualquer informação eletroquímica nesse processo. Então, a gente está interessado aqui em trabalhar com esse tipo de dispositivo dentro do que a gente vai começar a conversar.
E por que eu acho que esses dispositivos são extremamente interessantes do ponto de vista de uma discussão que eu acho importante? Isso daqui é algo que eu venho escutando, eu acho que desde que eu estou na graduação, é uma coisa que a gente sempre almeja dentro da área de química analítica. Sair de instrumentos que, por exemplo, estariam dentro de um laboratório, dentro de um hospital, que são equipamentos grandes, até chegar em dispositivos que possam ser colocados em campo, ou podem ser utilizados remotamente ou no local de aplicação. Então, a ideia é que essa linha do tempo aqui, ela vem demorando bastante tempo para acontecer. Se a gente for pensar, ainda a gente tem majoritariamente a instrumentação sendo utilizada de larga escala, então sendo utilizada dentro de um laboratório. Aqui a gente corrompeu essa barreira para ter dispositivos portáteis perto de 1970, com os glicosímetros, que muitos deles funcionavam de maneira ainda bastante pobre, não tinha uma seletividade bastante grande, e acho que hoje a gente está começando a encostar nessa barreira aqui, que é ter dispositivos onde a gente pode começar a ter dispositivos do tipo vestível, dentro de um mordedor bucal, acoplados a um telefone celular, glicosímetros que são acoplados à pele para poder medir glicose em tempo real. Então, eu acho que isso é algo que é uma das vertentes do laboratório, que é tentar vencer essas barreiras aqui para chegar dentro desses dispositivos que possam ser aplicados. E aqui eu acredito que é algo que é bastante interessante da gente começar a tentar pensar que os sensores eletroquímicos podem ser algo que vão ajudar a gente a chegar a romper essas barreiras aqui. Aqui tem um exemplo da capa da Analytical Chemistry de dezembro do último ano. Né? Então, são dispositivos como tipo tatuagem, que fazem medidas tanto eletroquímicas quanto colorimétricas. Aqui tem uma plataforma que eu acho que é bastante interessante para quem é novo ou quem ainda não conhece. Essa plataforma da Elsevier, da Saival, ela é uma plataforma como se fosse, como você pode olhar, se você pensasse no mercado de ações, quais são as tendências. Então, eu peguei esse slide que está aqui, coloquei algumas palavras-chave que aparecem dentro dessa linha do tempo, e ele me retorna as palavras mais procuradas dentro daquele tópico que está sendo utilizado. Então, se a gente for pensar para tentar fazer com que aquela linha do tempo seja verdade, as palavras que mais aparecem são, por exemplo, papel, dispositivos fluídicos, microfluídica, colorimetria, biosensores, detecção química. Então, a gente começa a ver que aparece uma série de palavras, ou como dispositivos point of care, equipamentos, de sensores eletroquímicos. Então, esse é o que mais aparece quando você tenta vencer aquela linha do tempo, ou tenta vencer aquela história de chegar em dispositivos vestíveis. E a proeminência desse tópico, né, relacionado a isso, mostra que essa escala vai de 0 a 100. Então, mostra que é um dos tópicos muito procurados em tentar ter dispositivos que estão dentro ou tentando vencer aquela linha do tempo. Né? E, além disso, é uma área que trabalha com pesquisadores das mais diferentes formações. Né? Se a gente for pensar, os químicos aqui são 4% dentro desse universo. Então, é uma área muito interdisciplinar, que a gente precisa de pesquisadores de diferentes áreas para poder tentar também vencer essa barreira, até por causa da parte microfluídica, da parte de engenharia de materiais, da parte de desenvolvimento de dispositivos miniaturizados. Então, a gente precisa de muita gente trabalhando dentro dessa área. E por que eu acho interessante essa história de pensar no papel como algo que pode ser um potencial bastante grande para ajudar nisso? Quando a gente está tentando desenvolver dispositivos por ponto de necessidade, eu estou pensando em equipamentos pequenos. Então, aqui a gente já começa a mostrar para vocês por que sensores químicos e eletroquímicos são importantes. O segundo ponto é porque, se eu quero fazer isso, eu tenho que ter dispositivos robustos, que funcionem em condições muito diferentes das condições que a gente trabalha no laboratório. Só que quando eu estou tentando fazer alguma coisa robusta, na grande maioria das vezes eu quero que, se ele vai ser robusto, eu preciso provar uma certa interação química fraca do analito com aquele transdutor, por exemplo, o nosso sensor eletroquímico. Só que se essa interação for muito fraca, eu tenho uma sensibilidade ou uma seletividade relativamente baixa. Se eu tento combinar isso com papel, e é isso que eu vou tentar mostrar um pouco logo, eu estou tornando esses dispositivos descartáveis. Se ele é descartável, eu posso provar uma interação química forte, e se eu tiver uma reprodutibilidade bastante grande desse dispositivo que eu estou fabricando, eu descarto ele e o próximo funciona tão bem quanto o anterior. Então, aqui eu posso começar a provar interações químicas relativamente fortes e sem ter que, por exemplo, limpar a superfície do eletrodo, polir a superfície do eletrodo, quando a gente está pensando nesses sensores eletroquímicos.
E o fator mais importante que eu acho dessa discussão com relação a dispositivos em papel, eu tenho instrumentação barata. Se for cor, que é um dos tópicos que eu vou abordar só um pouquinho aqui, é muito barato, mas um dispositivo eletroquímico tem, como todos que estão aqui, acho que vendo esse tópico, sabem que dispositivos eletroquímicos requerem uma instrumentação muito mais barata comparado com outras instrumentações de outras técnicas instrumentais. Então, esse é o ponto forte entre aliar papel, eletroquímica, para sensoriamento. Aqui tem um exemplo, né? Quando eu estou pensando em países desenvolvidos, ou como muitas capas de periódicos vêm mostrando, a ideia é que se eu quiser fazer uma análise em tempo real, se a gente for começar a pensar até no nosso cenário atualmente, dispositivo para fazer detecção de doenças, ou mesmo se a gente for pensar na própria COVID, a ideia é que eu tenha dispositivos de larga escala que tem que ser aplicado em massa em lugares onde a gente tem regiões de diferentes tipos de condições financeiras. Então, acho que o papel é algo que é bastante interessante tanto para diagnóstico, monitoramento de amostras ambientais, e pode ser algo muito interessante para o diagnóstico e a um custo muito reduzido. Pensando nisso, só para mostrar, então, para dar uma ideia, parece, então agora o papel é algo que é extremamente útil para fazer detecção, mas só apareceu agora. Não, o papel, se a gente for pegar aqui, tem desde 23 depois de Cristo aqui, da era moderna, para fazer detecção de sulfato ferroso em pigmentos. Então, já era utilizado, um dos primeiros relatos é dessa época. Todo mundo aqui já deve ter utilizado papel de tornassol. Então, se a gente for pegar lá no século 17, já tinha o uso do papel de tornassol, impregnado com pigmentos aqui, do líquen, para poder fazer detecção de acidez e basicidade. Então, a gente já usava o papel para poder fazer detecções com de uma maneira bastante fácil e no local de aplicação. Em 1850, já tinha vários relatos médicos de detecção de açúcar, utilizando fitas de papel molhadas com cloreto de estanho 2, para detectar açúcar se o papel ficasse marrom aqui. Em 1940, a gente já tinha a cromatografia de partição em papel, que é muito conhecido de todos aqui também. Em 1982, a gente já tinha aqui um marco relativamente bem importante, que era o fluxo lateral, que é muito utilizado hoje naqueles testes de gravidez. De 1982 até 2007, a Merck tinha uma linha de diferentes tipos de testes para cloretos, nitratos, em solo, em águas, utilizando detecção colorimétrica. Então, essa linha é uma linha que também utilizava papel, que é aquela fita de papel indicador um pouco mais avançada, se a gente for colocar aqui, que tem vários tipos, diferentes escalas de valores de pH. Já aqui em 2007, acho que aqui surge um marco que faz com que a gente tenha um boom bastante grande no número de artigos publicados entre dispositivos que a gente define como micropads, então são dispositivos analíticos em papel e dispositivos analíticos em papel com detecção eletroquímica, os pads. E esse marco, ele não é que ele colocou o papel na rota do desenvolvimento de dispositivos de sensores, mas o grupo do professor Whitesides, em 2007, publica um trabalho que mostra como criar, de maneira bastante simples, caminhos microfluídicos no papel, colocando resinas e a partir de um fotoresiste impregnado aqui, criando caminhos. Isso faz com que seja bastante interessante para produção de dispositivos de custo muito baixo. Mas acho que em 2009, que acho que é onde a gente tem realmente um boom bastante grande, porque esse fotoresiste ainda é bastante caro. Então, o grupo do Whitesides, junto com o professor Emanuel Carrilho, da USP São Carlos, eles produziram uma maneira de fazer essas barreiras hidrofóbicas com esse fotoresiste utilizando impressoras de cera, e isso traz um boom bastante grande para utilização para criação de dispositivos microfluídicos ou para transporte microfluídico em papel e criação de dispositivos analíticos. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer no laboratório é quase ir contra a maré um pouco aqui. Todo mundo busca novos materiais, e esses novos materiais cada vez mais sofisticados, e a gente está dando um passo para trás, utilizando, por exemplo, filtro de papel de laboratório para criar dispositivo, e justamente pensando em simplicidade, aplicabilidade, materiais de custos bem baixos. Então, pegando... Isso aqui é uma frase desse paper de 1883, e ela é bem atual. Então, a gente está hoje. Então, ela é um material bastante abundante, é descartável, e a gente está levando, sim, em consideração de que o custo é algo muito importante para esse desenvolvimento desses dispositivos.
que só para dar uma ideia, eu tinha feito analogia tinha destacado a história do glicosímetro, a gente vai gastar com o glicosímetro perto de $50 para fazer uma análise. Se a gente pegar os dispositivos aqui em papel, desenvolvido pelo Whitesides, e utilizando o custo daquele paper de 2007, a gente gasta 5 centavos de dólar para fazer a mesma análise que um glicosímetro fez, e então a gente reduz o custo muito, e se a gente for pensar em performance do dispositivo, ele tem características muito similares. O glicosímetro vai analisar um volume de amostra baixo, a gente também consegue fazer um volume de amostra relativamente baixo. Posso gastar um tempo maior por papel, mas é considerável pensando que eu estou tendo o custo reduzido, e vou ter taxas de acerto tão boas quanto a exatidão que a gente obtém para os glicosímetros. Então, acho que isso é algo bastante importante de ressaltar, que o custo é sim algo importante, pensando em dispositivos para aplicação em massa. Então, se a gente for pensar, por exemplo, agora numa pandemia, se eu quiser ter dispositivos para aplicar para muita gente, eu preciso ter dispositivos de custo baixo para poder atingir todo o controle, por exemplo, de uma determinada doença. Outras características que são muito importantes aqui para ser destacada, transporte é algo importante, eu vou tentar destacar o porquê que também pode não ser tão importante na parte eletroquímica, mas na parte microfluídica, utilizar o papel e toda a química do papel que a gente conhece é importante, e para conseguir fazer também modificações de superfície. E aqui acho que uma característica que eu gosto bastante, papel a gente usa para imprimir. Então a gente consegue começar a imprimir sensores aqui. E se a gente usa para imprimir, a gente armazena soluções, e soluções para a gente que pensa em sensores eletroquímicos ou químicos, armazena material, reagente químico para uma determinada reação. Então isso também é bastante importante. Então, como que eu comecei a brincar um pouco nessa área? Então, só para mostrar quando que essa história do papel começa. Isso aqui é um dispositivo que a gente tentou desenvolver em parceria com a polícia para fazer aplicação forense. Então, tinha a colaboração, a Mayara vai dar uma palestra, então a Mayara estava fazendo pós-doc no meu laboratório, também tinha o Gabriel, que está na Universidade de Warwick agora, e o William, que é o professor lá na Unicamp, que como o Alex tinha destacado na introdução. Então, todo esse grupo aqui, a gente começou a trabalhar com a seguinte ideia. Por que a gente não podia pegar um pedaço de papel? Aqui onde está preto foi o que eu comentei da cera, que a gente criava essa barreira hidrofóbica, e criava como se fosse um spot test num pedacinho de papel. Então, a ideia aqui era discriminar entre 5 explosivos, utilizando instrumentação de quase custo zero, de custo bastante reduzido. Então, a gente tinha 3 nitroexplosivos e 2 peróxiexplosivos, que eram colocados em cada um desses potes que tinha diferentes tipos de reagentes químicos. Aqui a gente tinha uma câmera escura para poder controlar a luminosidade, a distância focal da foto que era retirada, já que isso influencia bastante no resultado. Esses dados eram coletados por um telefone celular e a gente fazia uma análise quimiométrica para fazer a separação e saber qual era qualitativamente cada um daqueles explosivos. Então, com algo bastante simples e sem a necessidade de um laboratório bastante sofisticado, a gente tinha um dispositivo que fazia a discriminação, aqui no caso, utilizando cor. Só para dar uma ideia, aqui são as massas que a gente conseguia detectar, a massa mínima de cada um dos explosivos, que são massas relativamente baixas, pensando que a gente tem uma instrumentação que não é das mais sofisticadas, não tem um cromatógrafo, não tem nenhuma instrumentação de larga escala para poder fazer essa detecção. Então, a gente conseguia resultados bastante interessantes para detecção desses explosivos. Com essa parceria com a polícia, a gente começou a fazer começou a ter várias abordagens dentro do laboratório. E uma delas foi começar a tentar, em parceria com o Adriano Maldani, da Polícia Federal, eles tinham um interesse bastante grande em detectar adulterantes que eram adicionados em amostras de drogas. Então, essa brincadeira é uma brincadeira que eu sempre acabo fazendo. Então, meu laboratório não controla a qualidade de droga. Né? O que a gente tenta fazer é assim, cada traficante adultera a droga de um jeito. E isso, para a polícia, é algo bastante interessante porque a gente consegue rastrear a origem da droga baseado nessa maneira com que o traficante consegue adulterar. Então, essa é uma linha de pesquisa que é bastante forte no meu laboratório, nesse sentido de tentar fazer sensores químicos ou eletroquímicos que consigam detectar esses adulterantes em drogas. Então, aqui são vários fármacos que são misturados a drogas, que assim o traficante aumenta o lucro dele sem vender muito da droga pura. Então, só 34% da droga que é apreendida pela polícia é relativamente pura. As outras são misturadas com outros fármacos que têm
uma ação farmacológica muito parecida da droga. Aqui, então, começa onde a história de ter técnicas eletroquímicas para fazer detecção. Então, a gente estava interessado em detectar esse adulterante, a procaína, em amostras de cocaína, e a gente tinha uma reação de diazotização que deixava a procaína, assim que a gente adicionava a procaína, ficava rosa, uma solução ficava rosa, e a gente conseguia detectar a partir da cor. Então, tudo estava funcionando bem, quanto mais procaína tinha, mais colorido ficava, a gente conseguia um limite de detecção fantástico para um método colorimétrico tirando somente fotos, só que a gente tinha um problema muito grande aqui, que o problema é o seguinte: a polícia queria algo que fosse bem seletivo para a detecção de procaína, e não podia ter um falso positivo para os outros adulterantes. Então, assim, paracetamol, levamisol, fenacetina, aminopirina, cafeína e lidocaína não tinham resposta colorimétrica nesse caso. Mas benzocaína dava um falso positivo. E aí é onde entra a história de acoplar a eletroquímica com a parte de detecção colorimétrica. A gente já sabia que benzocaína se oxidava antes da procaína, então a gente colocou um pouquinho de uma amostra com benzocaína e procaína, aplicava uma diferença de potencial próximo da oxidação da benzocaína, e quando fazia isso, sem o tratamento eletroquímico, esse pré-tratamento de amostra, a gente tinha o sinal da procaína, tratava a amostra eletroquimicamente, continuava tendo o sinal da procaína, e fazia a mesma coisa para a benzocaína. Então, para a benzocaína, a gente tinha aqui um falso positivo antes do pré-tratamento eletroquímico, e depois do pré-tratamento eletroquímico, a gente já removia totalmente a benzocaína, fazendo um pré-tratamento da amostra eletroquímico para poder fazer a detecção. Então, a gente criou um dispositivo aqui, no caso, um dispositivo microfluídico em papel. Aqui a gente tem em preto a barreira hidrofóbica, aqui a gente tem uma fita dupla face vazada, aqui também está vazado o dispositivo, colocava o dispositivo eletroquímico, colocava a solução, que vai ficar mais fácil de conseguir dar uma olhada por aqui. A gente colocava o dispositivo para poder fazer a aplicação do potencial, dobrava esse dispositivo, então a solução encontrava essa zona de microfluídica aqui. No meio do caminho, ela encontrava um reagente para fazer a reação de diazotização, e depois na zona final de amostra aqui, ou de detecção, a gente conseguia tinha um controle de pH, e aí a solução fica vermelha ou meia rosa para quando tem procaína. Então, isso acontecia antes do tratamento eletroquímico, depois do tratamento eletroquímico, e quando a gente tinha benzocaína, dava um falso positivo antes do tratamento eletroquímico, e depois do tratamento eletroquímico dá para perceber aqui que a gente já não tem cor nenhuma. Então, a gente conseguia criar um sistema do tipo lab on a chip, quase, com tratamento de amostra em tempo prévio para a posterior detecção da amostra. Isso, então, colocou a gente a pensar que agora a gente podia começar a fazer acoplamento de dispositivos eletroquímicos no papel. E isso daria alguns benefícios. A gente começaria a ter a possibilidade de diminuir muito o limite de detecção, melhorar bastante a seletividade das técnicas eletroquímicas, mas algo que me deixa bastante contente ou feliz de pensar que essa é uma possibilidade bastante grande, que é acoplar diferentes técnicas de detecção. Eu sei que a eletroquímica é fantástica, eu fui formado em eletroquímica, mas eu não consigo fazer tudo por eletroquímica, mas a eletroquímica me permite acoplar com diferentes técnicas, e isso eu acho que é algo fantástico em tentar se fazer. Aqui tem um review, para ter uma ideia, esses sensores eletroquímicos, eles ano passado fez 10 anos do primeiro dispositivo eletroquímico em papel, que tem várias maneiras de construir esses dispositivos que podem ser vistos aqui nessa linha do tempo. Então, a gente pode desde usar tintas para fazer impressão em tela, até impressoras de jato de tinta, pode utilizar fotolitografia, pode utilizar aqui drop casting, posso utilizar até lá uma ponta de grafite, ou usar o grafite para pintar trilhas de carbono, filtração, usar microfios para fazer microeletrodos, e até a carbonização da celulose em fornos para poder criar trilhas de carbono. Então, isso é um relato breve de como veio evoluindo essa área. Aí a gente começou a fazer algo que é bastante interessante, que era o seguinte: todo mundo utilizava papel oriundo do algodão, então papel de filtro de pureza bastante alta. Até porque eu não queria contaminar o que era transportado naquela solução, eu não queria contaminar a minha solução, eu queria ter uma impureza bastante baixa. Então a gente começou, o primeiro trabalho que a gente fez em 2014 foi tentar
trocar o papel, utilizar a folha de sulfite, impressão em tela, e com essa impressão em tela criar trilhas de prata, e essas trilhas de prata fazerem um sistema de 3 eletrodos para a gente poder aplicar com custo baixo. Então, a gente conseguiu diminuir muito o custo do dispositivo só trocando o papel para papel sulfite, que é algo que também a disponibilidade é bastante grande. Então, com isso, o que a gente começou a fazer? Aplicar para detecção de explosivos, aqui tem um exemplo, detecção de cloretos para amostras ambientais, então também a gente conseguia fazer com um pedacinho de papel e trilhas de prata, utilizando tintas de prata aqui. Eu acho que isso daqui é interessante falar para os alunos de graduação, né? A gente fala muito, não, um eletrodo, um contra-eletrodo, precisa ser um contra-eletrodo de platina, com pureza alta. Se eu for utilizar o dispositivo uma vez, eu posso utilizar materiais de diferentes naturezas, desde que meu eletrodo seja, meu dispositivo vai ser usado uma vez e seja bastante reprodutível, eu não vou ter que me preocupar com que eu vou querer fazer 50, 300 análises com o mesmo dispositivo. Detecção de chumbo por ressolução, então o dispositivo funcionava muito bem. E para mostrar quão fácil é para ir em campo, pensando na história de ressolução, a gente até usou uma caixa de som aqui para usar a vibração sonora para aumentar o transporte de massa e a melhorar a detecção para zinco, cádmio e chumbo. Então a gente conseguia com uma caixinha de som Bluetooth ir em campo e fazer análise por ressolução desses mais diferentes materiais que a gente tinha aí. Então a gente conseguia detectar com um limite de detecção bem baixo. Aqui foi o que eu estava comentando. A gente consegue, então, fazer o quê com esses dispositivos em papel? Eu posso ter o dispositivo eletroquímico com as trilhas de prata aqui, para poder fazer a detecção. E o que acontece dentro desse dispositivo? Aqui a gente coloca a solução, faço a detecção eletroquímica e eu posso fazer a detecção colorimétrica nas zonas de reação ou nas zonas de detecção, dependendo do tipo de dispositivo que eu for comercializar. Eu analiso colorimetricamente aquilo que eu quero nessas regiões e a parte eletroquímica a gente consegue fazer aqui. Aqui tem um dispositivo com resultado bastante novo do laboratório. Então, aqui a gente tem um dispositivo microfluídico, aqui com papel de algodão, onde a gente consegue fazer a detecção eletroquímica de algumas drogas. E aqui a gente tem acoplado a isso um papel onde a gente vai tocar essa ponta aqui na solução eletroquímica. Aqui tem está imobilizado um reagente, a ftalocianina de cobalto. O que a gente faz aqui é análise eletroquímica, tira a informação eletroquímica de alguns compostos das drogas, e aqui a gente extrai a informação colorimétrica, por exemplo, de aminopirina e cocaína. Com essa informação eletroquímica e colorimétrica, a gente utiliza essa informação para poder fazer discriminação por análise de componentes principais. Então, é algo que a gente está começando a aplicar para fazer ifenando técnicas eletroquímicas e colorimétricas. Para mostrar essa ifenação, ou como a gente pode ifenar essas técnicas eletroquímicas, a gente, como eu comentei, essa parte do que a gente está falando no sentido de acoplar técnicas eletroquímicas e colorimétricas, aqui eu tenho um eletrodo, um pedaço de papel, onde a gente tem nanopartículas de ouro. Essas nanopartículas de ouro, a gente pode fazer a detecção eletroquímica desses 3 adulterantes que a gente tem aqui na cocaína, e a gente usa essas nanopartículas de ouro para extrair informação CERS. Então, o que a gente acabou fazendo aqui é a detecção dupla, eletroquímica e detecção CERS, para detectar cafeína, levamisol. A levamisol a gente detectava por CS, cafeína e paracetamol a gente detectava eletroquimicamente. Para mostrar também um pouquinho de como a gente pode... É legal ser bastante criativo, né, dentro dessa área. Então, aqui foram maneiras com que eu tinha mostrado para vocês de criar dispositivos eletroquímicos, só que todas elas ou têm um custo, tirando o uso do papel pintado com grafite, o custo aqui é relativamente baixo, mas todas elas dependem de você ter um reagente químico ou de ter alguma condição controlada, como, por exemplo, essa pirólise no papel. Então, aqui a gente começou a trabalhar com o seguinte: uma vez eu estava assistindo um programa de televisão e o pessoal estava querendo criar uma impressora para fazer impressão sem tinta. E a ideia era que eles estão usando um laser para tentar criar essa impressora, e esse laser carboniza o papel, carboniza a celulose, criando, se ele está carbonizando, então ele tem carbono, que é isso que vai ser a tinta dessa impressora que eles estão tentando propor. Então a gente foi para o laboratório e começou a carbonizar papelão para criar sistemas de 3 eletrodos, como vocês podem ver aqui. Então a gente vai ter aqui o carbono formado, e a gente pode utilizar esse carbono para fazer essa detecção eletroquímica no papel.
Para dar uma ideia, então, dessa detecção, a gente tem aqui só um comparativo entre sensores. Aqui em vermelho é o sensor desenvolvido no laboratório. Em azul, a gente tem um sensor desenvolvido, o comercial. E em preto, a gente tem carbono vítreo, mostrando que esse material tinha uma atividade catalítica bastante interessante. A gente fez uma aplicação para uma série de compostos, que a gente aplicou para fazer detecção de sulfito em amostras de cerveja, com uma correlação bastante boa com o método padrão. Começou a utilizar também esse grafite pintado em papel vegetal para fazer detecção de compostos que eram adicionados no uísque, como é o caso do Boa Noite Cinderela, que é o midazolam. Então, conseguia fazer funcionar bastante bem nesse papel vegetal. E uma das coisas que a gente começou a utilizar é utilizar o laser para ativar essas superfícies de carbono, já que esse material dessas superfícies de carbono não eram materiais que tinham uma transferência eletrônica muito efetiva. Então, o laser começou a ativar e a gente vem aplicando eles para fazer detecção de furosemida e ativação da superfície via laser. O laser é algo que chegou para ficar no laboratório, então a gente começou a queimar. Esse é um papelão, que é uma resina fenólica, que é aquela placa de circuito impresso de computador, então a gente está carbonizando ela, e também criando trilhas de carbono para essas aplicações. E uma das aplicações mais recentes que a gente fez foi para o estradiol, e usando de novo nenhum reagente químico para criar esses compostos. E com limite de detecção bastante baixo. Para só terminar, então, aqui, mostrar como o que eu queria mostrar com aquela linha do tempo, é que, então, a gente consegue agora começar a ter dispositivos que a gente pode colocar na pele da pessoa e conseguir monitorar como dispositivos vestíveis. Aqui tem um dispositivo que a gente criou em colaboração com o pessoal da Federal de Goiás, o professor Wendel, que também vai dar uma palestra para a gente aqui no simpósio. E a ideia era coletar suor de um atleta em tempo real e esses dispositivos que a gente está comentando aqui ficarem dentro dessa peça 3D para monitorar zinco, que é um indicativo do estresse oxidativo, ou do estresse muscular, desculpa, e fazer uma correlação entre essa concentração de zinco e a fadiga muscular. Então, a gente conseguia resultados bastante interessantes, tanto com o dispositivo na pessoa e fora da pessoa, mostrando que a gente pode criar, então, esses dispositivos analíticos de uma maneira bastante apropriada. Então, eu espero ter conseguido mostrar para vocês que, apesar do pouco tempo que a gente tem a utilização do papel, tem muito que se fazer nessas duas áreas, e principalmente não só para dispositivos point of care, mas também para monitoramento ambiental e forense. E eu acho que esses dispositivos vão ser algo que a gente vai chegar a ver como esses dispositivos vestíveis para aplicação e tentar ver isso daí em tempo real na pele das pessoas para poder fazer o monitoramento em tempo real. Por fim, eu queria de novo só agradecer ao Alex pela criação do simpósio e ao Bruno também, que eu acho que é algo bastante interessante. Todo o pessoal do laboratório que executa a parte difícil e as agências de fomento pela parte financeira. Então, e todos os ouvintes aí, obrigado. Obrigado, Thiago. Excelente apresentação. Temos agora, a gente está, nesse momento, pegando as perguntas do YouTube para processar e a gente já vai passar para cá. Enquanto o pessoal manda, a intenção é sempre fazer o YouTube primeiro, mas como não chegou aqui ainda, vamos fazer pergunta por aqui. Então, dentro do Meet, abertura de perguntas, por favor. Pessoal, gostaria de fazer uma pergunta. Perguntas, pessoal, vamos lá. Fala, YouTube. Ainda está aguardando. Meet, por favor. Sem perguntas ainda, vamos. Eu tenho uma pergunta, se eu puder fazer. Pode. Aqui? Pode sim. Bom dia. Tudo Obrigado bom? pela apresentação, Thiago. Muito Tudo bom, boa, Vitor? como de costume. Tem alguma diferença se você usa o laser com diferentes papéis? Tem. Isso é uma pergunta boa e até, como eu tentei tentar mostrar bastante resultado lá, a ideia em si a gente foi para o papelão porque ele é um papel mais grosso, né? Então, se eu tentar utilizar o laser, por exemplo, esse laser que é um laser de CO2 de 10 micrômetros, 10,6 micrômetros, eu furo o papel. Então, a ideia é que a gente tem que ter um papel que consiga armazenar aquela energia sem romper todas as fibras e não carbonizar, ou carbonizar totalmente e criar um buraco.
né? Então, a ideia é que a gente tem que utilizar papel um pouco mais grosso para esse laser que a gente está trabalhando. O que dá para tentar fazer é diminuir a potência do laser, utilizar lasers de outras naturezas para tentar carbonizar o material de maneiras diferentes, né? E tentar ter menos impacto com relação à carbonização total antes só da pirólise do material. Chegaram as perguntas aqui, aí eu já abro de novo para o Meet. Primeira pergunta, ó, nome chique, é o Michael Douglas, Laboratório de Corrosão e Nanotecnologia da Universidade Federal de Sergipe. Pergunta dele, os papéis não têm problemas em relação aos analitos orgânicos por causa das interações entre eles? Ele pode ter problema de algumas naturezas. Então, assim, uma é assim, depende se eu usar, por exemplo, a cera, eu não posso usar material que consiga dissolver a cera, ou então solventes orgânicos. Mas depende se o analito que eu tiver interesse reage com papel, isso vai ter algum problema, mas também eu posso pensar ao contrário. Eu posso utilizar as propriedades do papel para poder fazer separações cromatográficas, como eu tinha comentado. Então, depende, eu vou ter que saber o que eu posso usar no papel ou não, e o tipo do papel, né? Só como um exemplo, se eu pegar esse papel sulfite, né? Por que o papel sulfite ele pode ser pouco usado? Como plataforma eletroquímica, para construir plataformas sensores eletroquímicos, ele é interessante no sentido de que ele é bastante hidrofóbico comparado com papel oriundo do algodão, papel de filtro. Mas ele é um papel que tem muito branqueador. Então, você vai ter muito carbonato lá para deixar o papel branco. E ele pode alterar o pH da solução. Então, pegando um exemplo, se eu tiver um controle de pH muito restrito da análise que eu for fazer, eu também preciso pensar nesse tipo de material saindo do papel sulfite, indo para a solução para alterar o pH da solução. Meu xará Bruno, de Aracaju, Universidade Federal de Sergipe. Também, outro de Sergipe. Muito legal. Um abraço para todo mundo aí. Quais os protocolos para avaliação da sensibilidade e especificidade dos sensores em papel? Os protocolos acabam sendo, acho que, os mesmos que a gente utiliza para o desenvolvimento de qualquer sensor, né? Então, a gente vai continuar ainda testando interferente, precisa se preocupar um pouco com essa história como eu comentei, quem é o interferente, se eu não tenho nada sendo liberado do papel como impureza, já que a gente está usando um material de custo mais baixo, mas os protocolos na prática são os mesmos. Vou testar a interferência, vou testar a sensibilidade e por aí vai. O que pode acontecer é que esses sensores, por serem de custo mais baixo, a gente pode não chegar nos mesmos limites de detecção e sensibilidade que a gente chegaria num laboratório controlado, mas a gente tem que pensar que o que a gente queria fazer é vencer essa barreira de conseguir ir para campo. Chegar na simplicidade, né? Uhum. Interessante. O Bruno ele fez uma segunda pergunta que eu acho que cabe aqui como uma réplica. E o grupo já tem feito o registro de patentes para transferência de tecnologia, Thiago? Essa é uma pergunta sempre boa. A gente chegou a fazer pedido de depósito de 2 patentes, mas depois é algo que a gente parou, porque assim, a demora com patente e a burocracia é muito grande. Eu estava até comentei com o Bruno, não sei se um dia desses, numa das defesas que a gente estava, teve uma patente de 2006 que chegou agora, em 2020, para pedir recurso para agora a gente falar o que tinha de novo em algo que eu desenvolvi 14 anos atrás. Então, assim, é difícil. A gente deu uma parada, e até porque tem uma burocracia bastante grande. Acho que se eu estivesse fora ou em outro lugar onde a burocracia fosse mais restrita, eu não vou ganhar tanto dinheiro assim com essa parte de patente, né? Então, é algo... O grupo pensa, mas a gente está diminuindo um pouco essa interação. Sim. Deixa eu fazer uma última pergunta que a professora Silvia quer perguntar aqui. Silvia, já libero. Grande Silvia Serrano já está aqui no cantinho. Estou te olhando aqui já, querida. Mais uma perguntinha última da plataforma, do YouTube, de barreiras. Abraço pessoal da Bahia. Gostaria de saber, é o Kevin Guedes. Gostaria de saber um pouco mais sobre a impressão dos sensores eletroquímicos. Essa é uma pergunta boa, dá até para dar uma outra palestra, mas eu vou tentar resumir de um jeito bem curto. A gente pode utilizar, uma das coisas mais fácil, o que o pessoal tenta fazer é utilizar a impressora para fazer a impressão, acho que seria o sonho. Existem impressoras comerciais da Fuji, uma delas é uma da marca de Matix, você consegue pôr o que você quiser dentro de um cartucho que
não é o mesmo cartucho que a gente utiliza em impressora caseira, então a gente consegue ter solventes orgânicos, faz a impressão do material como se a gente fosse imprimir texto em papel. Então, essa acho que é o jeito mais fácil. O que tem como alternativas é tentar utilizar, por exemplo, impressoras de recorte para imprimir grafite, para transferir o grafite de lapiseira para o papel, utilizar o laser para fazer carbonização, utilizar pirólise. Então, assim, isso é uma impressão alternativa. Mas acho que assim, a resposta é, dá para usar a impressora e modificar a impressora de jato de tinta para fazer isso. Tem que ver como você conhece do sistema para poder aplicar. Saber mais eletrônica e depois a química junto, né? Silvia, então vou abrir para você. Tem mais umas perguntas, mas vou ter que encerrar com a pergunta da Silvia para a gente ter um intervalo para não atrasar muito o evento. Silvia, pode falar. Obrigado. Olá a todos. Oi, Silvia, tudo bom? Tudo bem? Thiago, parabéns pela excelente apresentação, maravilhosa. Eu só queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante para mim e para todos os ouvintes, que diz respeito ao seguinte: quando você carboniza o papel, você faz a tua trilha com a laser, você tem um aumento significativo de sinal, o que justifica a obtenção de mais baixos limites de detecção, certo? Eu queria saber o seguinte: a que pode-se atribuir esse aumento significativo de sinal em relação aos eletrodos tradicionais? Eu acho que tem a ver até com efeitos de pré-concentração, né? Sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma segunda coisa que eu acho que é extremamente importante na tua linha de pesquisa, quando você trabalha com papel, é que, assim, não é só a questão do custo, né? Mas é a questão de você estar trabalhando de uma maneira extremamente limpa. Você está gerando uma quantidade de resíduo muito pequena, e o que você gera, ela praticamente não é poluente, né? Então, isso é só um adendo. Sim, obrigado pela pergunta. A ideia é essa, né? Você gerar a menor quantidade de resíduo e, se gerar, conseguir descartar ele de um jeito que seja fácil, né? Com relação ao efeito catalítico, uma abordagem pode ser pensar na pré-concentração, porque quando eu carbonizo o material, a temperatura que a gente chega é bastante alta, cria estruturas porosas no grafite. Então, pode ter um efeito de pré-concentração. Mas o que a gente consegue perceber melhor é assim: uma é que a gente está transformando o carbono SP2 em SP3, e a gente começa SP2, transformando SP3 em SP2, então a gente tem muito defeito no material. Defeito vai criar um efeito catalítico. E a outra que, eu não mostrei as microscopias, mas a gente começa a criar nanopartículas de carbono. Então, essas nanopartículas de carbono também trazem esses efeitos de borda, esses efeitos catalíticos que fazem com que a gente tenha aquele aumento de corrente maior, além do aumento de área também, que está por trás, mas ele não é só um efeito de aumento de área, tem um efeito catalítico também por trás maior. Thiago, só mais uma coisinha. Você experimentou, desculpa aí, Bruno, você experimentou tratar a superfície de um carbono vítreo, por exemplo, correndo o risco de danar o eletrodo, mas tratar isso com um laser, o que você observou? A gente chegou a fazer isso. O problema é que, às vezes, a gente acaba destruindo um pouco do carbono vítreo ali, então não dá para trabalhar muito bem. Mas tem os trabalhos da Julie McPherson, em Warwick, que ela faz o tratamento de diamante dopado com boro com laser. E ela consegue ver que ela muda muito a estrutura do carbono, e até ela está utilizando isso para fazer medidas de pH potenciométricas, trocando a estrutura do que está para fora da superfície. Então tem um monte dá para tentar pensar. O problema é escolher qual laser. Então o laser que eu tenho é um laser muito agressivo, porque ele é para corte de peças. Então, se eu trabalhar com outro tipo de laser, às vezes menos destrutivo, a gente consegue trabalhar com tratamento. A gente faz tratamento de superfície como um dos trabalhos que eu mostrei. Dá para tratar, por exemplo, se for com grafite pintado da lapiseira. Mas também são condições bem mais amenas, mas a gente já começa a trabalhar com a possibilidade de conseguir fazer tratamento de superfície. Obrigada, Thiago. Obrigada por